Saudações em Cristo Jesus, amada noiva, amada igreja, glórias a Deus. Olha, mais uma vez eu aqui vou trazer uma palavra aos nossos corações, que o Senhor trouxe agora, final da tarde, para mim. O livro de Judas, palavra de fé, palavra de ânimo sobre nossas vidas. Pra gente não desistir, né, igreja? Pra gente não parar, pra gente continuar. Porque o inimigo das nossas almas, ele está furioso com a igreja. Ele está furioso com quem quer permanecer, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo às ordens do Senhor, cumprindo o seu chamado. Então as trevas têm se levantado contra a igreja. E nós, como servos do Senhor, devemos permanecer nesse ânimo, nessa fé, para que em breve, quando o Senhor decidir soar a trombeta, a gente possa ir de encontro a Ele. E que nossa eternidade seja com o nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador, aquele que se entregou por nós. Amém? Louvado seja Deus. Quem tem a sua espada aí pode abrir no livro de Judas, lá no final da Bíblia. A palavra de Deus fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam a libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso tem acontecido muito nos nossos dias, né, igreja? Muitos estão dizendo que são cristãos, muitos estão adentrando as congregações, não só evangélicas, mas nas católicas também, dizendo que são cristãos, que são servos de Deus, mas na verdade eles querem fazer bagunça, né? Querem fazer aquilo que eles querem, a opinião deles tem que prevalecer. E muitos cristãos estão se calando, estão paralisando, estão deixando as obras do inimigo prevalecer. Mas nós como igreja, nós como servos de Deus Altíssimo, que temos a nossa convicção da nossa eternidade, nós não vamos parar, né, igreja? Nós não vamos nos calar. Nós sabemos que os nossos amados irmãos, os nossos antepassados que a Bíblia fala, eles prevaleceram, eles continuaram, e o galardão deles está guardado, né, no Senhor, assim como o nosso, né, que não paramos de pregar o Evangelho, que não paramos de pregar a verdade. Mesmo nessas situações tão difíceis na igreja, que muitos lugares a igreja já está sendo perseguida, mas isso não vem de hoje, né, igreja? A gente sabe que a palavra de Deus, os cristãos sempre foram perseguidos, os cristãos sempre tiveram esse momento de luta, né, de dificuldade, e nós entendemos que na nossa época não seria difícil, não seria diferente, na verdade, isso que eu ia falar. Não seria diferente na nossa época, esse momento de perseguição à igreja. Não seria difícil. E Judas nos escreve, a palavra em Judas, a epístola de Judas nos escreve, que a gente tem que permanecer firmes no Senhor. Que a nossa fé que o Senhor nos entregou, ela tem que permanecer. E muitos estão com sua fé abalada, né, igreja? Muitos estão paralisando, muitos estão desanimando. E por Deus não fazer aquilo que eles querem, eles estão saindo das congregações, estão saindo da casa do Senhor, porque Deus não está fazendo aquilo que eles querem.
Mas nós entendemos, igreja, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que faz a vontade dEle, é Ele que entra com o agir dEle sobre nossas vidas. Hoje mesmo eu estava falando com o Senhor e disse para Ele: Senhor, eu queria essa situação, que essa situação acontecesse, mas eu sei que Tu tem planos maiores e melhores para mim. Eu sei que isso que eu quero, para muitos pode parecer nada. Para mim é muita coisa, mas eu não sei qual é o teu pensamento, eu não sei o que tu queres, se tu queres isso para mim ou se tu queres outra coisa. E aquilo que tu escolher para mim, me ensina a aceitar a tua vontade, me ensina a aceitar o teu querer. Porque às vezes nós queremos tanta coisa, né, igreja? Nós queremos tanta coisa e nós não perguntamos se é a vontade de Deus, se é o querer de Deus, aquela situação para as nossas vidas. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só, foi entregue para mim e para você. A fé foi entregue para mim e para você. Então a gente tem que se animar no Senhor, a gente tem que prevalecer no Senhor, a gente tem que permanecer no Senhor, para que a gente não venha a ser destruído no nosso emocional, na nossa fé, naquilo que a gente crê. Se nós cremos em Deus, nós temos convicção daquilo que está acontecendo na nossa vida, nós temos que permanecer, igreja. Permanecer crendo que Deus vai fazer conforme a vontade dEle, não a nossa vontade. Porque quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, é Ele que dirige, é Ele que faz, é Ele que comanda, já não somos mais nós. Mas nós temos o mau costume de filhos mimados, de querer comprar Deus, de querer chorar, de querer murmurar e obrigar Deus a fazer aquilo que a gente quer. E se não for do jeito que a gente quer, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber de nada. E se perde no mundo e perde a bênção que Deus tem para deixar para você. A nossa fé, ela é algo tão sobrenatural, igreja, que a gente não consegue ver o melhor de Deus. A gente consegue imaginar, né? Por exemplo, você que quer terminar a sua faculdade, você consegue imaginar lá no fim a sua festa, as fotos, a sua família junto, legal. Mas Deus tem muito mais. A visão de Deus para a tua vida é tão melhor que você não consegue imaginar. E uma vez eu falei isso com o Senhor, e Ele me disse: você não consegue enxergar aquilo que eu tenho para você, a dimensão do meu sonho para ti? Eu disse: Senhor, o meu entendimento é tão pouco, a minha visão ela é tão limitada que eu não consigo ver aquilo que tu tem para mim. Eu sei que é bom, que é perfeito e agradável. A tua palavra diz que tu tem pensamentos de paz sobre a minha vida, e eu creio nisso. Mas a minha visão lá na frente é limitada, Pai. É limitada, eu não consigo ver a dimensão do teu sonho sobre a minha vida. Então, o que eu vivo hoje, eu creio que ainda tem mais de Deus sobre a minha vida. Tem mais de Deus sobre o meu casamento, tem mais de Deus sobre o meu ministério, sobre meus dons e meus talentos. Tem mais de Deus, porque a palavra nos fala que pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que permanecer nessa visão de Deus, que Ele tem sempre o melhor para mim. Estava conversando com a minha irmã hoje sobre uma situação, e justamente me veio essa palavra, né, que fala sobre as pessoas dão aquilo que elas têm, né? Elas
muitas das vezes têm inveja de nós, por uma coisa simples, por nós sermos fáceis de fazer amizade, por nós somos fáceis de sorrir, por nós termos tantos problemas, mas os nossos problemas não nos abaterem, não nos deixarem esmorecer. Nós cristãos, passamos por momentos tão difíceis que se a gente não tivesse Jesus na nossa vida, nós já teríamos paralisado. Mas a fé nos movimenta, a fé nos levanta, a fé nos anima, a fé nos fortalece. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Que você, cristão, pode passar por uma coisa muito difícil, uma situação muito difícil, como eu já passei, eu já falei para vocês aqui. Mas a gente, com fé, a palavra de Deus fala que, na palavra dele, que a gente salta muralhas, né? Não estou falando sobre fé, saltar muralhas não, mas eu digo, a palavra de Deus fala que a gente pode saltar muralhas. A palavra de Deus fala que Jericó, o muro de Jericó, foi derrubado por aqueles homens. Vocês acham que eles criam verdadeiramente que aquelas muralhas iriam cair pelo som, pelo tocar da trombeta, pelo som que aquele povo iria fazer, que eles iam gritar? Aquilo foi sobrenatural, igreja. É uma fé que a gente nem consegue pensar, né? Como a palavra de Deus fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pediria para o monte sair de um local ao outro. Olha essa fé, igreja. E nós vemos muito testemunho de fé em relação a tantas coisas, milhares de coisas, igreja. Essa semana eu fui no dentista e eu estava ouvindo o testemunho de uma jovem lá, ela falando com uma outra senhora conhecida dela, e uma determinada congregação, e ela estava falando sobre ter fé. Se você tiver fé, irmã, você vai fazer isso e você vai conquistar. Eu conquistei a minha casa, Deus me deu a minha casa no meio do nada, no meio que eu não tinha dinheiro, e Deus me deu uma casa. O dono disse, não, tu vai ficar com a casa, é parcelado, me paga como se fosse aluguel, e ela está lá na casa dela. E ela estava dando esse testemunho para aquela outra irmã, né, que era de uma outra congregação, que ela até falou, não, mas eu já tenho a minha congregação. Ela disse, mas tudo bem, Deus é o mesmo, tu tem que fazer uma campanha com fé, irmã, que tu vai receber a bênção do Senhor. E a gente vê o quanto Deus age sobre nossas vidas quando a gente tem fé, igreja. E foi um testemunho que eu ouvi ali na sala de dentista, e a gente fica assim maravilhado, porque tem pessoas que não compartilham da sua fé, que tem vergonha da sua fé, né? Que tem vergonha de dar um testemunho, de falar que teve um almoço especial na sua casa, de falar que recebeu uma cura espiritual, uma cura física. Tem pessoas que têm vergonha de ir lá na frente compartilhar daquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. E a gente precisa entender, igreja, que a gente vai receber com a nossa fé. E eu estava falando com uma irmã sobre uma colega de trabalho dela que fica, tipo assim, humilhando ela, né? Ela faz sempre para ajudar a outra e a outra faz tudo para prejudicar ela. E eu disse, cada um dá aquilo que tem, né? Se você tem ajuda, ajuda. Se o outro tem destruição, ele vai dar isso, né? Então a gente precisa crer. E a palavra de Deus fala bem aqui, olha só, no verso 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha só como são as pessoas, como as pessoas estão ao nosso redor, como as pessoas fazem tudo, igreja, para nos prejudicar,
E a gente fica pensando, né? Eu já passei muito por essa situação no trabalho, da qual pessoas queriam que eu fosse bajulador, pessoas queriam que eu falasse coisas que não agrada a vontade de Deus sobre a minha vida. E a gente fica pensando nisso, né, igreja? Eu trouxe essa palavra em Judas hoje, porque eu achei muito forte essas palavras. É somente um capítulo, igreja. Se você puder ver, se você puder ler com calma aí na sua casa, você vai entender do que eu quero te falar. A palavra continua aqui. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só que palavra poderosa. Judas nos ensina, a palavra em Judas nos ensina que nós temos que permanecer para que a gente conquiste a vida eterna. Esse mundo aqui vai ficar, igreja. Isso aqui vai ficar passageiro. Vai ser tudo renovado na nossa vida, né? Aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, aqueles que se entregam verdadeiramente a Cristo Jesus e obedecem e fazem a vontade do Senhor, porque muitas doutrinas estão ensinando que a gente não precisa ir para a igreja, não precisa estar em comunhão na casa do Senhor, não precisa mais se batizar, não precisa mais ser fiel ao Senhor. Estão ensinando a doutrina toda diferente. Por quê? Porque querem conquistar vidas para este mundo mesmo. Não querem conquistar vidas para o reino. Quem é salvo quer salvar os outros, leva a palavra de salvação. É assim que Deus age sobre nossas vidas. Né? A palavra de Deus fala: quem é sujo, suje-se mais. Então nós que queremos o reino eterno, queremos a salvação eterna, nós iremos falar sobre Jesus, sobre salvação, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão do céu. Então a gente precisa compartilhar, a igreja, sobre isso com todos, né, com a igreja, para que a gente venha receber da parte de Deus o melhor dele. Quando a gente tem uma boa semente e a gente planta essa boa semente, a gente vai colher bons frutos. É necessário a gente plantar boas sementes para colher bons frutos. E a nossa fé, ela faz algo sobrenatural. Faz algo sobrenatural no nosso meio. Eu já orei com tanta fé, igreja, que quando eu terminei a oração, eu recebi a resposta do Senhor. Ah, pastora, como é que a gente ora com fé? A gente tem que crer, igreja. A gente tem que crer que o milagre já chegou. A gente tem que orar a Deus agradecendo pelo milagre. A gente tem que orar ao Senhor crendo naquele milagre. Porque muitas pessoas oram somente por orar. Não tem fé. Já vi muitas pessoas falarem para mim: ah, Fran, não tenho fé. Como assim, gente, não tem fé? Como é que você vai orar a Deus sem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé para agradar a Deus.
É necessário ter fé para fazer a vontade do Senhor. É necessário ter fé para conquistar as bênçãos do Senhor. Deus, Ele age assim sobre nossas vidas. Crendo, nós temos que crer. Nós temos que crer. Nós temos que olhar para a nossa dificuldade e crer que o Senhor está fazendo infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nós temos que entender que o Senhor é um Deus poderoso, que vai nos responder, que vai entregar a cura, que vai entrar com providência na tua casa, na tua despensa, nas dívidas, na causa da justiça, lá no teu emprego, na tua empresa que tu abriu, que está devagar. A gente sabe que o comércio está meio devagar, mas o Senhor, Ele traz compradores para a tua loja, traz clientes novos e faz eles divulgarem o teu trabalho, faz eles divulgarem aquilo que tem lá na tua loja, para que você comece a vender melhor, comece a vender mais. Deus, Ele é grandioso, igreja, Ele faz maravilhas. Creia, creia no milagre do Senhor. Nosso Pai fala também aqui na palavra: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O Senhor nos ensina na palavra dele a resgatar vidas que estão perdidas nas trevas, vidas que estão a um ponto de ser lançadas em trevas. A gente vê sempre nos noticiários, igreja, aqui em Manaus, no caso, né? Eu falo sobre Manaus, de pessoas que estão tentando se matar e são salvas ali naquela ponte do Rio Negro. Quantos policiais vão ali salvar aquelas vidas? Quantas e quantas vezes o Senhor vai e envia alguém para resgatar essa vida? Eu não sei quanto tempo essas pessoas vão permanecer firmes, com pensamento livre naquele momento, porque foram salvas. Não sei. Mas a palavra de Deus nos ensina que eu e você devemos ir resgatar essas vidas das trevas. Devemos ir buscar quem está perdido. Não é assim que a palavra de Deus fala em Isaías 61? Porque o Senhor me ungiu. Ele ungiu a mim e a você. Ele não está falando dos pastores, ele não está falando dos evangelistas, ele não está falando dos missionários, dos líderes de grupos familiares, de célula. Não, ele está falando de mim e de você. De mim e de você. O Senhor me ungiu. Nós vamos ler lá Isaías 61 rapidinho. Deus, ele é tão lindo, igreja, tão maravilhoso, que a gente não pode deixar de pregar esta palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha só que palavra poderosa que veio sobre nós. Eu e você somos ungidos e separados para levar a palavra do Senhor para aqueles que querem ouvir, para aqueles que estão com o coração quebrantado, né? Um coração quebrantado
move o coração de Deus, como diz o louvor, né? Move o coração de Deus. E a gente fica maravilhado, igreja, quando o Senhor vem até nós e nos dá essas palavras assim, de fé, de ânimo, de encorajamento, para que a gente permaneça, mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa luta. Eu também tenho meus problemas, eu também tenho as minhas lutas, mas o Senhor me chamou para levar a palavra. Eu não sei para quem vai servir essa palavra, mas serve muito para mim. Porque às vezes a gente está desanimado, igreja. Às vezes a gente passa por um momento assim que a gente fica pensativo. Meu Deus, só tu pode fazer o impossível acontecer. E a gente crê no impossível. Eu creio no impossível de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus já fez grandes coisas na minha vida. O Senhor já fez impossíveis na minha vida. E hoje eu posso dizer, hoje eu posso falar, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é aquele que nos levanta, nos traz lá das trevas para a sua maravilhosa luz. É o Senhor aquele que nos tira do lamaçal de pecado. O Senhor é aquele que vai lá no vale da sombra da morte para nos resgatar. O Senhor é aquele que vai conosco no deserto. Coloca uma sombra em nós e vai caminhando conosco. E no momento certo, no momento em que a nossa sede já está limitada já. A gente não aguenta mais ficar com sede. Aí o Senhor faz um rio lá no meio do deserto e a gente se sacia nessa presença maravilhosa do Senhor. Ele é Deus fiel, igreja. Não há Deus como o nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Por todos os séculos. O Senhor, Ele é maravilhoso. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor para andar em novidade de vida. Nós somos do Senhor para salvar os outros. Nós somos do Senhor para agradar a Ele. Nós somos do Senhor para viver em vitória. Nós somos do Senhor para glorificar a Deus. E nós somos do Senhor para andar no amor de Cristo. Meu Deus, como Ele é maravilhoso. Essa fé que muitos dizem que não tem mais. Na verdade, ela está lá escondidinha, né? Debaixo de muito entulho, debaixo de muita mágoa, debaixo de tantas coisas negativas, mas ela está lá. Teve um momento na minha vida, igreja, que eu estava bem desanimada, eu não queria saber de nada, nem de ninguém, mas a minha fé estava lá, viva dentro de mim. Mas ela precisava sair do meio do entulho, sair do meio das mágoas, sair do meio de palavras negativas, de palavras contrárias, de palavras que nos magoam. Ela precisava sair. E quando a gente coloca a nossa fé em ação, Deus começa a trabalhar novamente na nossa vida. A gente começa a crer, a gente começa a ver, a gente começa a entender, a gente começa a ouvir, a gente começa a sentir. Talvez você esteja no seu momento de desânimo, como eu já tive. Mas eu quero te dizer que isso não é para a morte, mas para a vida. Para que você permaneça, para que você continue, para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar em você nessa fraqueza. Porque eu também já estive fraca. Eu também já estive em momentos ruins, nas minhas crises existenciais, emocionais. Eu também já estive. E é necessário a gente viver, como a palavra de Deus fala, em novidade de vida. A gente precisa viver em novidade de vida, igreja. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele faz tantas coisas grandiosas e maravilhosas no nosso meio,
que a gente fica sem entender. A gente fica sem entender. Mas Ele faz o impossível acontecer. Ele age de uma maneira que nós não entendemos. Mas quando nós começamos a orar com fé, nós oramos ao Pai, nós oramos no Espírito, nós oramos erguendo mãos santas, nós oramos com fé, nós oramos com perseverança e nós oramos com frequência. Mas sempre oramos uns pelos outros, né, igreja? Sempre oramos uns pelos outros. E é necessário a gente estar neste momento de oração. Pastor, eu não tenho mais fé para orar. Eu estou muito desanimado, eu não quero mais saber dessas coisas. Eu não acredito mais no que é falado nas igrejas, não acredito mais no que é falado nessa live hoje. Eu não acredito. E eu quero dizer para você que o Senhor acredita em você. Nosso Deus, Ele acredita em você. E Ele quer te resgatar, Ele quer te trazer de volta. Ele quer te levantar, Ele quer te animar. Ele quer fazer com que você venha viver uma vida totalmente diferente. Ele quer fazer de você que você saia desta cama, que você saia desta acomodação espiritual e viva o fogo do Senhor. Viva o fogo do Espírito Santo. O Senhor quer trazer você de volta para um ânimo novo, para uma alegria nova. O Senhor fala no Salmo 126 que nós teremos um novo cântico, um novo riso, uma nova história, que a gente escolheria algo novo. Fé é viver o novo de Deus. Fé é querer o novo de Deus, deixar as coisas lá para trás, aquilo que não deu certo, aquilo que desanimou, aquilo que paralisou, e viver o novo de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver uma experiência nova com Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, igreja, você que está aqui comigo, entender que a fé vai movimentar você. A fé vai te levantar. A fé vai fazer você enxergar. A fé vai fazer você fazer live aqui como eu estou fazendo, para que novas vidas sejam fortalecidas, para que novas vidas venham ser animadas, para que novas vidas venham prevalecer e viver em novidade de vida. É necessário. Ô igreja, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Talvez você não esteja mais acreditando no que eu estou falando. Talvez você possa até questionar com Deus, será que isso é verdade? Será que ela viveu isso mesmo? Será que a experiência dela é real? E eu não posso inventar algo que eu não vivo, igreja. Não posso. Não posso falar para você sobre algo que eu não vivi, que eu não tenha tido uma experiência, mesmo que por um momento, porque eu estaria mentindo para mim mesma e mentindo para Deus, né? Porque Deus me conhece, Ele sonda a minha vida, Ele conhece meu coração, Ele conhece a minha mente, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero orar por você neste momento, para que a sua fé venha ser restabelecida, venha ser animada no Senhor. Amém? Eu não vou colocar nenhum louvor, porque sempre tem os direitos autorais e o Facebook bloqueia a live e às vezes a oração não sai aí para vocês. Eu oro só aqui e não aparece para vocês. Amém? Vamos orar.
Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento na tua presença. Graças te damos pela tua palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, Senhor, que tu tem dado, Senhor, a nós nesta noite, Senhor, nesta live. Deus, que tu vá visitar cada um que assistir essa live, Senhor, esse vídeo, Senhor. Em cada momento que eles estiverem, Senhor. Aqueles que estão passando por desânimo na sua alma, no seu espírito, Senhor. Que tu venha animar, Senhor, que tu venha fortalecer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam começar a enxergar quem eles são e como eles são, como tu queres, meu Deus, que eles estejam. Tu és o Deus poderoso, Senhor. Nós te convidamos, Senhor, a fazer parte, Senhor, da nossa vida. Nós te convidamos, Senhor, a nos tirar do nosso momento de fragilidade, de desânimo. Nós te convidamos, Senhor, a repreender, Senhor, o espírito, Senhor, de desânimo que veio contra a nossa vida. A voz que sussurra em nossos ouvidos, dizendo que é para a gente não ter fé, para a gente não acreditar, porque essa enfermidade não tem cura. Esse caso na justiça é uma perca de tempo. Esse casamento não vai dar certo. Esses filhos, Pai, não servem para nada. Não, Pai, repreenda cada palavra do inimigo. Repreenda tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Tu pode repreender, Senhor. Tu pode repreender as trevas que são lançadas contra as nossas vidas, que são lançadas contra a nossa casa, os dardos inflamados do inimigo. Tu tem o poder de repreender, sim, Senhor. As enfermidades que foram lançadas contra as nossas vidas, tu tem o poder de repreender, sim, Senhor. É tu que toca nesse câncer, Senhor. É tu que toca, Senhor, nessas veias entupidas. É tu que toca, Senhor, nesse sangue, Senhor, contaminado, Senhor, com tantos vírus, meu Pai. É tu que toca nessa visão que está cega, que já não enxerga. É tu que toca nesses lábios, meu Deus, que não proferem mais palavras porque foram modificados. É tu que toca, Senhor, nos ouvidos, Senhor, daqueles que estão surdos, não pode ouvir a tua voz, não pode ouvir a tua palavra. Mas, Pai, tu és o Deus poderoso. É tu que toca, Senhor, nesses que estão paralisados nas suas pernas, que não podem mais andar, que não podem mais se levantar, que não podem mais estar na tua casa. É tu que toca, Senhor. Tu faz o paralítico andar. Pai, é tu que toca nesses braços, nessas mãos, Senhor, que estão paralisados, que não pode mais levantar para glorificar e exaltar o teu santo nome. Tu tocou naquele homem, Senhor, com as mãos ressequidas, Senhor. E ele foi curado, Senhor, sim, meu Deus. Oh, meu Deus, aquela fé, Senhor, daquela jovem, meu Deus, sobre Naamã, Senhor. Meu Pai, que fé foi aquela que ela falou, Pai? Oh, Senhor, e aquele homem adentrou naquela água, Senhor, e foi curado da sua lepra. Meu Deus, assim eu declaro sobre essas vidas que vão ouvir essa oração, que eles sejam curados, Senhor, no seu corpo, Senhor, físico e espiritual, que toda lepra, Senhor, seja lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Que tu venha curar, meu Deus, o pulmão, Senhor, a área respiratória dos teus filhos, sim, meu Deus. Vem repreendendo todo vírus, toda bactéria, Senhor, na garganta dos teus filhos, e aqueles que estão com câncer na garganta, meu Deus. Repreenda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra nos ensina que todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu creio, Senhor, que tu és o Deus poderoso de visitar os enfermos, Senhor, de visitar aqueles, meu Deus, que estão com pé, Senhor, que o médico disse que não tem jeito, Senhor, que não tem cura, Senhor, que não pode andar direito, Senhor, que estão com esporão, Senhor, meu Deus, que está dando tanto nesses últimos exames, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traz a cura, Senhor. Meu Deus, que possamos ter fé para receber a nossa cura, o nosso milagre.
aqueles que têm problema de pressão alta, pressão baixa, aquele que tem problema, Senhor, de diabetes alta, diabetes baixa, meu Deus, vai curando, vai tratando, vai trazendo a libertação, meu Deus, do teu povo, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, Senhor, já paralisando o cérebro, Senhor, que o médico disse que vai desligar aparelho, meu Pai, olha por essa família, Senhor, olha, Senhor, por aqueles que precisam, Senhor, ainda da tua libertação, ainda da tua cura, ainda do teu milagre, ainda do nome escrito no livro da vida, vai de encontro, Senhor, aqueles que estão aprisionados no físico e no espiritual, vai de encontro àqueles que estão acamados, Senhor, em leitos de hospitais, vai trazendo a cura, meu Deus, vai trazendo a libertação, vai visitando os asilos, Senhor, vai visitando, Senhor, os orfanatos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo o espírito das trevas, Senhor, que está colocando homens e mulheres loucos, Senhor, virando andarilhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda, Senhor, principados e potestades que têm se levantado contra nossas vidas, contra nossas casas, todo espírito de morte, Senhor, seja lançado por terra em nome do Senhor Jesus, todo espírito de depressão, meu Deus, arranca agora em nome do Senhor Jesus e traz a libertação do teu povo, traz a libertação da tua igreja, Senhor, tira toda a imoralidade, Senhor, meu Deus, do meio da tua igreja, Senhor, do meio do louvor, do meio da dança, Senhor, do meio dos pastorados, Senhor, do meio da liderança, arranca, Senhor, meu Deus, espírito de prostituição, Senhor, do meio da tua casa, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus, traz a cura, traz o milagre, traz a restauração, renova a vida dos teus filhos, meu Deus, renova os círculos de oração, Senhor, das mulheres, dos homens, dos jovens, das crianças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura, Senhor, a sorte de Sião, meu Deus, restaura a sorte do teu povo nesse tempo, Senhor, nessa geração, sim, meu Deus. A tua palavra nos ensina, Senhor, sobre o avivamento na tua igreja. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, que nossa congregação também vai ter esse avivamento, Senhor, que vem do alto, Senhor. E todos vão ser cheios do teu Espírito, Senhor. Todos vão ser cheios, Senhor, do teu fogo santo, meu Deus. No nome poderoso do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro a cura, a restauração, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. E que a gente tome posse da fé que foi entregue aos santos, Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o Deus Todo-Poderoso por essa palavra abençoada que o Senhor nos entregou nesta noite em Judas, livro de Judas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmã Marília? Deus abençoe sua vida. Estamos terminando a live, mas a live vai ficar aqui online e vou estar compartilhando também no YouTube. Amém? Quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva e compartilhe nossos vídeos que já tem lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe.